Nessa aula para o segundo ano do ensino médio, eu vou dar continuidade à unidade Espaço Agrário Brasileiro. Nessa segunda parte da unidade, eu vou tratar sobre dois temas distintos: o espaço rural das comunidades tradicionais e os problemas ambientais agrários no Brasil. O conteúdo dessa aula está contido nas páginas 47 a 49 do volume 6 da apostila de Geografia do Sistema de Ensino Positivo. Com relação ao espaço rural das comunidades tradicionais, é uma temática bastante importante porque ela não está associada somente às questões agrárias, mas também a muitas questões associadas à conservação e proteção do meio ambiente e principalmente com relação ao patrimônio cultural do país. Isso porque o conhecimento dessas comunidades tradicionais ele é reconhecido como componente da diversidade cultural brasileira. Isso porque esses povos possuem peculiaridades que são marcadas a partir de determinadas formas como eles utilizam os recursos dos locais onde eles habitam. Então, por exemplo, distintas formas de uso do solo, técnicas agrícolas utilizadas por esses povos são diferenciadas a ponto de caracterizar de uma forma bastante distinta das formas corriqueiras de produção agrícola, por exemplo. Além disso, o conhecimento que esses povos possuem da flora e da fauna locais e, consequentemente, a utilização que eles fazem dos recursos naturais são características bastante peculiares, a ponto de tornarem essas populações diferenciadas em função das suas particularidades, mas também com relação ao espaço rural onde elas habitam. E, além disso, a organização social dessas comunidades também ocorre de uma forma bastante diferenciada. Com isso, essas populações são caracterizadas principalmente pela transmissão desses conhecimentos, que na maior parte das vezes é realizada de forma oral. E, além disso, pelo uso sustentável da terra que eles ocupam e dos recursos os quais eles utilizam. Dentre essas comunidades tradicionais brasileiras, que são muitas, podemos citar, por exemplo, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, ribeirinhos, caiçaras, castanheiros, dentre muitos outros. Essas comunidades tradicionais, muitas vezes, elas possuem determinadas questões que estão associadas às suas terras e que evidenciam também, como em outros elementos, como em outros casos, a segregação socioespacial que ocorre no Brasil. Com isso, o que se tem buscado é reverter esse processo de exclusão social e de expulsão dessas comunidades de suas terras, coisa que tem tentado ocorrer de forma mais intensa nas últimas décadas, principalmente por meio do reconhecimento legal dos seus territórios, quer dizer, da regularização fundiária e do reconhecimento desses territórios como um patrimônio que é relativo não só ao país, mas também a esses povos, como se eles tivessem autonomia para perpetuar as suas formas de desenvolvimento nesses lugares onde eles estão adaptados. Ainda assim, muitas dessas comunidades, em todo o país, não só na região norte, como se imagina, mas em todo o país, aguardam os títulos de propriedade de suas terras. E, devido a isso, eles vivem sob constantes ameaças, que são ameaças de diversos tipos. As principais dessas ameaças, elas provocam pressões sobre as terras dessas comunidades, devido a vários fatores, devido a motivos distintos. Porém, para essas populações, essas pressões elas representam dificuldades socioeconômicas. Mas, além disso, elas estão associadas a questões históricas e de identidade cultural desses povos, o que coloca tudo isso em risco devido às particularidades e riqueza cultural desses povos associados a essas terras. Ou seja, essas particularidades associadas a um outro modo de vida que possa ser realizado em outras terras, elas podem vir a se perder. Então, devido a essas particularidades e a essa relação das comunidades com suas terras, esses povos eles são considerados como detentores de valores e costumes tradicionais, como, por exemplo, música e dança, particulares a cada comunidade, mas também na conservação de línguas próprias,
a confecção de adornos e utensílios, além de outras peculiaridades associadas às formas de produzir e organizar as suas sociedades. Esses elementos, muitas vezes, eles fazem parte da cultura brasileira ou até mesmo de elementos específicos, como a culinária e a própria agricultura, principalmente quando associado à forma de produzir determinados alimentos. Então, devido a todas essas características, é reconhecido que existe uma necessidade de preservação e de valorização desses costumes, já que esses povos guardam uma estreita relação com o seu ambiente e, consequentemente, a oficialização de seus territórios seria um elemento importante nessa preservação e valorização. Então, diante desse cenário de conflitos pela terra, acaba culminando com a expulsão dessas comunidades tradicionais dos seus próprios territórios. Então, essa seria a consequência final, o que provocaria toda essa perda de diversidade e de riqueza cultural. No entanto, não só a expulsão. Mesmo estando localizados, habitando, produzindo no seu território, outras ameaças também são impostas a esses povos, como, por exemplo, a biopirataria, a privatização não só das áreas onde as comunidades habitam, mas também de áreas adjacentes, e a exploração irregular dessas terras, que tanto pode ocorrer por mineração, como extração madeireira, quanto a extração dos próprios recursos, ou até mesmo a grilagem dessas terras por outras pessoas interessadas nos recursos ambientais que as comunidades utilizam. Nesse cenário, o que pode ser feito é a adequação jurídica. Quer dizer, juridicamente, o elemento que é responsável por gerenciar todas essas questões é o próprio Estado brasileiro, que deve zelar pelos direitos dessas populações. E como fazer isso? Então, algumas características, alguns elementos são fundamentais. O primeiro deles é a regulamentação fundiária, quer dizer, regularizar essas terras para que elas sejam reconhecidas como de posse dessas comunidades tradicionais. A partir daí, a fiscalização, para que essas populações tenham segurança suficiente para continuar desenvolvendo suas atividades. E, além disso, proporcionar condições para que essas comunidades continuem produzindo de acordo com os preceitos de desenvolvimento sustentável. Então, com isso, existe o reconhecimento de que a proteção a esses conhecimentos é também uma proteção à biodiversidade e aos recursos dessas suas terras, que estão intimamente associados ao modo de vida dessas populações. Então, a proteção ao conhecimento dessas comunidades é reconhecido por especialistas que apontam que o uso da terra por essas comunidades é a forma mais eficaz de se conservar a cultura de comunidades tradicionais, não só no Brasil, mas uma estratégia desenvolvida no mundo inteiro. Um exemplo disso é o que ocorre na região do Cerrado, que nas últimas décadas foi gravemente afetado pela expansão de empreendimentos agropecuários. Então, uma das alternativas foi permitir a utilização de determinados recursos naturais por comunidades tradicionais e que fossem associadas a práticas de uso sustentável. Um exemplo disso é o que ocorre com comunidades de apanhadores de sempre-vivas. Então, nesse caso, é um exemplo na região do Cerrado, associado à região da Serra do Espinhaço, em Minas Gerais. Essas comunidades, tradicionalmente, estão associadas à colheita dessas plantas nativas, que têm um grande apelo visual, são plantas que demoram a se degenerar, então por isso são chamadas sempre vivas, e o que ocorria no passado era a coleta e venda para outros mercados dessas plantas. Então passou a haver uma regulamentação para que essas comunidades passassem a ser possibilitadas de extrair esses recursos de forma razoavelmente organizada, de forma sustentável, para que não ocorra o esgotamento desse recurso, que na verdade é um organismo biológico. Então não se pode, por exemplo, coletar todas as flores que estejam em uma determinada área, já que as flores são um mecanismo de reprodução das plantas, então essas plantas precisam se perpetuar para que o recurso continue existindo. Então isso é uma forma de se fazer o manejo sustentável dessas plantas. E a partir da colheita, essas próprias comunidades passaram a se organizar e elas próprias
produzirem os artesanatos a partir da colheita dessas plantas. Então, isso exige, além do conhecimento tradicional, mas também uma organização para que esse produto tenha um maior valor agregado e seja vendido diretamente pelos catadores, pelos apanhadores, nos mercados locais, já que esse produto ele tem um grande apelo visual, é um produto muito visado por turistas e tem um valor maior do que a própria planta colhida. Então, isso é uma maneira de se ressaltar a organização de etapas para que o próprio desenvolvimento sustentável ocorra a partir das próprias comunidades. Dentro desse conceito do espaço rural das comunidades tradicionais, o Brasil possui diversas leis que têm uma implicação direta sobre a vida e o funcionamento dessas comunidades. Uma delas é o novo Código Florestal, que é uma lei que foi aprovada em 2012, mas que, na verdade, foi uma reforma de uma lei mais antiga, que datava de 1965. E que, por incrível que pareça, era uma lei mais moderna do ponto de vista ambiental, ou seja, era uma lei mais restritiva. Então, essa lei ela sofreu diversas alterações e ela foi motivo de intensos debates a respeito do tipo de uso do solo ao qual ela poderia permitir a partir da sua promulgação. Então, nesses debates, o que se observavam eram interesses e influências diversas e, na maioria das vezes, conflitantes, principalmente entre setores ligados ao agronegócio, que visavam uma maior flexibilização da lei no que tange ao uso das terras, e ambientalistas, que visavam uma maior restrição do uso das terras visando a conservação. Então, com isso, havia uma dicotomia entre elementos que gostariam que a lei permitisse uma maior expansão da agricultura e um outro grupo que acreditava que a lei ofereceria riscos aos ambientes naturais. O caso é que essa lei acabou atuando de uma forma mais específica com relação às comunidades tradicionais, porque ela passou a permitir o uso ecologicamente sustentável de determinados ecossistemas, desde que respeitadas as atividades das comunidades tradicionais, se pautadas em questões de desenvolvimento sustentável, que foi o exemplo da Sempre Viva que a gente acabou de ver. Então, este é um dos exemplos que o Código Florestal passou a permitir e a ampliar o uso de determinadas áreas a partir do uso sustentável, desde que realizado por comunidades tradicionais, atendendo a determinados requisitos. Com relação aos problemas ambientais no Brasil, eles são originários de diferentes formas, de diferentes maneiras. No entanto, a agricultura, muitas vezes, não só pela sua prática em si, mas por suas motivações, muitas vezes também está associada a graves problemas ambientais que ocorrem no país. Então, existe uma preocupação com a sustentabilidade nas atividades rurais, devido principalmente à ocorrência em função de riscos oferecidos aos ambientes devido à exploração desregrada do solo, já que uma exploração que ocorra no sentido de não se observar as características necessárias para a preservação daqueles recursos, ela é nociva, não só aos recursos naturais em si, mas à própria atividade. Então, dentre os principais impactos, as principais consequências que são promovidas por meio de uma agricultura inadequada, ou seja, pela exploração desregrada do solo, estão o assoreamento dos cursos de águas e rios, a redução do volume de água, não só de rios, mas também de aquíferos, de águas subterrâneas, e processos erosivos, ou seja, perda de solo que ocorre principalmente em encostas e topos de morro. Esses problemas, no Brasil, eles estão historicamente associados às atividades extrativistas e agropecuárias, já que essas atividades são realizadas no Brasil desde o período colonial e, na maior parte das vezes, foi realizado de forma irracional e despreocupada. Quer dizer, poucos ou muitas vezes nenhum cuidado ambiental foi tomado ao longo dos anos, o que ocorreu, o que acarretou uma grande degradação ambiental de determinadas regiões, determinadas características
geográficas, características ambientais, em função de uma prática inadequada de agricultura em função de exploração desregrada do solo. Então, tomado esse contexto de exploração desregrada do solo, os principais problemas ambientais que ocorrem no Brasil em função da agricultura são poluição hídrica, degradação e contaminação do solo, queimadas e desmatamento. A poluição hídrica ocorre por meio da contaminação de mananciais, rios, lagos e da água subterrânea, tanto de lençóis freáticos quanto de aquíferos. Os principais agentes que proporcionam a poluição hídrica são resíduos sólidos ou líquidos de origem doméstica, mas também das atividades agropecuárias e agroindustriais. No caso da agricultura, a poluição ocorre principalmente por meio da utilização de agrotóxicos, de fertilizantes, corretivos do solo e resíduos da criação de animais, que acabam tendo seus resíduos, seus rejeitos levados pela água pluvial, ou seja, pela água da chuva, e acabam infiltrando e contaminando não só os solos, mas também os recursos hídricos. Já a degradação e contaminação do solo são processos ocasionados principalmente pelos resíduos sólidos e líquidos que são decorrentes da ocupação do solo pelas atividades extrativas e agropecuárias. Isso pode ocorrer tanto por meio da contaminação química, que é quando os resíduos químicos passam a integrar o solo e o tornam impróprio ou até mesmo inadequado para utilização agrícola ou para outro fim, ou por meio da degradação física, que é o processo que ocorre quando parte daquele solo que é revolvido, ela é removida e levada para outros locais. Então, por exemplo, o que ocorre com o assoreamento de rios ocorre em função da degradação física do solo, já que são partículas de solo que foram removidas daquele ambiente onde ele era originalmente composto e são levadas para outros lugares. Um outro problema ambiental grave que ocorre no Brasil são as queimadas, que geralmente são realizadas para ampliação de áreas de lavoura e pastagem. As queimadas elas provocam perdas de nutrientes do solo, além de poluição da atmosfera, tanto em escala local, regional, quanto em escala global. E com isso, ocorre um forte incremento à emissão de gases de efeito estufa, provocando diversas consequências não só na área onde ocorreram as queimadas, mas também em outras áreas, muitas vezes até muito distantes de onde a queimada foi realizada. Com relação à perda de nutrientes, existe um conhecimento que muitas vezes é difundido de que as queimadas elas aumentam a fertilidade do solo. De fato, isso ocorre devido ao acréscimo de cinzas naquela região onde ocorreu a queimada. No entanto, a maior parte dos nutrientes ela é dispersa por meio de gases. Quer dizer, pouco daqueles nutrientes que foram originados da queimada vão permanecer no solo. E por serem poucos, esses nutrientes são rapidamente removidos pelas plantas, ou seja, ao longo de poucos anos, com a remoção desses nutrientes pela cultura que foi implantada naquele local, esses nutrientes são retirados e ocorre o empobrecimento do solo. Consequentemente, o que ocorre em seguida é o abandono daquele solo e a cultura passa a ocupar um outro lugar, que passa a sofrer o mesmo processo de queimada. Um outro grave problema ambiental associado a atividades agropecuárias no Brasil é o desmatamento, que também é realizado para estabelecimento e ampliação de áreas de lavoura e pastagem, mas ele também pode ocorrer em função da extração de madeira. O desmatamento ele interfere na qualidade do ar e também altera as características climáticas por meio de alterações na umidade atmosférica e no regime de chuvas, mas também na alteração da temperatura devido à remoção da vegetação florestal. Com isso, ocorre um impacto sobre a biodiversidade que ele é devido à perda de hábitat. Quer dizer, a remoção da vegetação, não só da vegetação florestal, mas da vegetação nativa, além de retirar aquelas plantas, então, consequentemente, você deixa de ter plantas nativas ocupando aquela área, além da remoção dessas plantas, eles removem o hábitat de outros organismos. Então, a remoção de hábitat também é uma consequência do desmatamento e a remoção de hábitat, na verdade, é a principal causa de extinção de espécies no mundo.
Não um outro impacto direto, mas sim um impacto indireto, ou seja, o desmatamento provoca a redução de hábitat, que, em consequência, provoca a extinção de espécies. Como atividade relativa a essa aula, com base em uma pesquisa realizada na internet, vocês vão dizer de maneira resumida como as queimadas afetam o clima no Brasil. Após respondida, cite a fonte pesquisada, ou seja, o site onde você encontrou essa informação. Lembrando que o conteúdo dessa aula está contido nas páginas 47 a 49 do volume 6 da apostila de Geografia.